No vasto panteão de deuses que dominaram o imaginário das antigas civilizações do Oriente Médio, poucos alcançaram o status temido e venerado de Baal. Seu nome, que em várias línguas antigas significava o Senhor ou o Mestre, ecoava pelas terras como um lembrete de seu poder absoluto sobre as forças da natureza. Ele não era um deus comum. Para muitos, ele era a personificação do trovão e da tempestade, o que fazia os céus rugirem e a terra tremer. A adoração a Baal não se limitava a uma única cultura. Fenícios, cananeus e muitos outros povos o reverenciavam, enxergando nele a chave para a fertilidade dos campos e a sobrevivência das colheitas. Imagine um tempo em que o controle sobre a natureza era vital para a existência humana. Chuva significava a vida, e sua ausência, a morte. Nesse cenário, Baal se tornou uma figura central. Disse que ele era capaz de abrir as comportas dos céus ou fechá-las, segurando em suas mãos o destino de nações inteiras. Seu surgimento, portanto, não foi apenas como um deus distante, mas como uma força tangível e palpável que influenciava o dia a dia de seus seguidores. Porém, o poder que Baal representava não vinha apenas de sua associação com a tempestade. Para os antigos, ele também era um deus guerreiro, liderando exércitos divinos contra forças de destruição e caos. Cada trovão, cada raio era visto como uma demonstração de sua ira ou de sua generosidade. Aquele que fosse capaz de aplacar a fúria de Baal ou ganhar seu favor garantiria não apenas a sobrevivência de sua terra, mas também o sucesso em batalhas empreitadas. Assim, nas civilizações antigas, Baal não era apenas um deus, ele era uma necessidade. Uma presença que definia o destino de reis e súditos, de agricultores e guerreiros. Era o senhor das tempestades, do destino e da guerra. Um senhor cuja influência moldaria a história de nações e desafiaria até mesmo os maiores profetas de Israel. Este é apenas o início da jornada por trás de uma das figuras mais intrigantes e controversas do mundo antigo. À medida que nos aprofundamos, entenderemos como essa adoração tomou formas inimagináveis e o que estava por trás da veneração a esse Deus. A veneração a Baal ia muito além de simples oferendas e orações. Era um culto visceral, profundamente arraigado nas práticas e tradições dos povos que o adoravam. Nos altares dedicados a esse Deus, o sacrifício não era uma escolha, era uma exigência. O poder de Baal exigia uma devoção absoluta, e isso muitas vezes significava que sangue precisava ser derramado para garantir sua bênção. O som dos cânticos e tambores ressoava pelos vales e montanhas, enquanto sacerdotes e adoradores buscavam aplacar sua ira ou garantir seu favor. Nos templos dedicados a Baal, as cerimônias eram marcadas por rituais intensos, onde fogo e sangue se misturavam. Sacrifícios de animais eram comuns, mas em tempos de grande necessidade, como durante secas severas ou guerras iminentes, os rituais se tornavam ainda mais sombrios. Acreditava-se que a única forma de invocar o poder total de Baal era através de sacrifícios humanos. Crianças eram oferecidas como as mais puras das dádivas. Pais, em desespero, entregavam seus filhos aos sacerdotes, acreditando que somente através dessa demonstração de fé extrema, Baal traria as tão esperadas chuvas ou a vitória nas batalhas. As fogueiras consumiam corpos, e os gritos se misturavam ao som do fogo crepitante. A fumaça subia aos céus, carregando consigo as súplicas desesperadas dos fiéis. Esse culto, que parecia brutal e impiedoso, era, para aqueles povos, a última esperança de sobrevivência. Baal, o senhor das tempestades, poderia conceder a vida ou trazer destruição. E, diante desse poder, os sacrifícios se tornavam um preço que muitos estavam dispostos a pagar. Ao longo dos séculos, essa adoração a Baal moldou as sociedades que o seguiram, tornando-o uma figura de autoridade absoluta, capaz de controlar os elementos da natureza e o destino dos homens. As cerimônias em sua honra eram não apenas espirituais, mas também sociais, envolvendo comunidades inteiras e reafirmando a hierarquia de poder dos sacerdotes e governantes. Era um culto envolto em mistério e medo, onde a linha entre o sagrado e o profano se tornava indistinguível. Com a ascensão desse culto, o confronto com os profetas de Israel seria inevitável, pois o poder de Baal parecia crescer incontrolavelmente, desafiando o próprio Deus de Israel. À medida que a adoração a Baal se espalhava pelas regiões do Oriente Médio, ele não reinava sozinho. Baal era apenas um entre muitos deuses que competiam pela devoção e sacrifícios dos homens.
Em um mundo povoado por mitologias ricas e diversas, o panteão de deuses se envolvia em disputas que refletiam as lutas dos próprios reinos humanos. E, nesse cenário, Baal se via frequentemente em guerra, não apenas contra forças sobrenaturais, mas também contra divindades rivais que disputavam seu domínio. Entre os mais notáveis inimigos de Baal estava Yan, o deus do mar. Em lendas antigas, os dois se enfrentaram em uma batalha épica pela soberania dos céus e da terra. Yan, com suas águas caóticas e destrutivas, ameaçava a ordem que Baal estabelecera como deus das tempestades. A luta entre os dois deuses representava, em essência, o eterno conflito entre a terra fértil e a força implacável das águas. Nas narrativas mitológicas, Baal triunfou, reafirmando seu papel como o supremo senhor do clima e, consequentemente, da fertilidade. Mas Yan não era o único adversário de Baal. Mot, o deus da morte do submundo, também figurava como seu grande rival. De acordo com as antigas lendas, Baal desceu ao reino de Mot para enfrentá-lo, numa tentativa de desafiar a própria morte. Esse confronto, no entanto, levou à derrota temporária de Baal, aprisionado no mundo dos mortos. Durante esse tempo, o caos se espalhou pela terra, as colheitas secaram, e a vida parecia esmorecer sem a presença de Baal para trazer as chuvas e a fertilidade. Sua ressurreição, após ser libertado das garras de Mot, representava o ciclo da vida e morte, algo intrínseco à própria adoração que o cercava. Esses conflitos mitológicos, tão vívidos nas tradições e rituais dos povos que seguiam Baal, espelhavam as tensões reais de seus tempos. Nações lutavam pelo controle de territórios, e o sucesso em batalha muitas vezes era atribuído à intervenção divina. Para os devotos de Baal, suas vitórias sobre esses deuses rivais eram uma prova de sua superioridade e de seu poder sobre todas as outras divindades. Assim, a adoração a Baal crescia, associada a um deus que não apenas controlava as tempestades, mas que também se erguia acima dos seus pares divinos. No entanto, essas lendas não eram apenas histórias para os adoradores de Baal, elas serviam para justificar o domínio desse deus sobre outros. Ao derrotar Yan e desafiar Mot, Baal solidificava sua posição no panteão divino, tornando-se não apenas o senhor das tempestades, mas também uma figura central em um universo onde o poder espiritual era disputado por várias divindades. E esse poder seria testado em breve, no confronto com o Deus de Israel. A adoração a Baal alcançara seu auge no reino de Israel sob o governo do rei Acabe e sua rainha Jezabel, uma devota fervorosa do Deus das tempestades. Sob sua influência, os altares a Baal se multiplicaram, e o povo de Israel se afastava cada vez mais do Deus de seus ancestrais. O profeta Elias, no entanto, foi levantado como a voz que desafiaria essa idolatria, confrontando o poder crescente de Baal em uma das cenas mais dramáticas e decisivas da história bíblica, do desafio no Monte Carmelo. Imagine o cenário. No alto do monte, diante de todo o povo de Israel, o palco estava montado para um embate espiritual sem precedentes. De um lado, 450 profetas de Baal, liderados por Jezabel e Acabe, representando o poder da divindade que prometia a fertilidade e as chuvas. Do outro lado, estava Elias, um único profeta do Deus de Israel, cercado pelo silêncio do céu que há 3 anos e 6 meses não enviava uma gota de chuva. Com uma voz firme e inabalável, Elias lançou o desafio: 2 altares seriam erguidos, um para Baal e outro para o Senhor. 2 sacrifícios seriam oferecidos, mas não haveria fogo humano. O Deus que respondesse com fogo dos céus, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, confiantes no poder que seu Deus supostamente detinha, começaram o ritual. Durante horas, gritaram, dançaram, cortaram-se, clamando para que Baal respondesse. O som de suas vozes ecoava pelo monte, mas o céu permaneceu em silêncio. Nenhuma faísca, nenhum trovão, apenas o vazio absoluto. Elias, por sua vez, assistia. Sua confiança em Deus era inabalável, e ele sabia que esse silêncio não era apenas uma ausência de resposta, mas uma condenação ao falso Deus. À medida que o dia avançava, a desesperança crescia entre os profetas de Baal. Era o momento de Elias agir. Com uma simplicidade impressionante, ele ergueu o altar ao Senhor, restaurando as pedras derrubadas que representavam as tribos de Israel, pediu que encharcassem o sacrifício e o altar com água, um gesto ousado em tempos de seca, mas que tornava ainda mais evidente a impossibilidade de fogo humano.
Então, Elias orou. Não houve gritos, não houve rituais elaborados, apenas uma súplica simples e poderosa para que Deus mostrasse a Israel quem era o verdadeiro Senhor. E, num instante, o céu respondeu. Uma coluna de fogo desceu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras e até a água ao redor. O povo, testemunhando essa demonstração incontestável de poder divino, caiu de joelhos e proclamou: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Este evento não apenas desmascarou a impotência de Baal, mas também selou o destino dos profetas que o serviam. O povo de Israel, movido pela fé restaurada em seu Deus, seguiu Elias na execução dos profetas de Baal, encerrando o domínio daquele culto sobre o reino. No entanto, a adoração a Baal, embora momentaneamente derrotada, deixaria cicatrizes profundas na história de Israel, preparando o cenário para os capítulos seguintes dessa luta espiritual. Mesmo após o espetacular confronto no Monte Carmelo, a adoração a Baal continuava a exercer sua influência sobre o reino de Israel. A vitória de Elias não significava o fim imediato da idolatria, pois raízes profundas haviam sido plantadas na cultura e nos corações de muitos israelitas. O reinado de Acabe e Jezabel foi marcado por um esforço incessante para institucionalizar o culto a Baal, transformando-o em uma prática central da vida religiosa e política de Israel. A influência de Baal não se limitava apenas aos rituais nos templos. A adoração a esse Deus impactava todas as camadas da sociedade. Reis e governantes viam em Baal um aliado político, uma divindade poderosa que prometia prosperidade e fertilidade para suas terras. As secas e dificuldades econômicas eram muitas vezes atribuídas à falta de sacrifícios apropriados a ele. As decisões políticas, incluindo alianças com nações vizinhas, frequentemente dependiam da aceitação e adoração de Baal como um meio de garantir proteção e sucesso nas colheitas. No entanto, a idolatria vinha com um preço elevado. À medida que o culto a Baal se enraizava mais profundamente no reino de Israel, o povo se distanciava cada vez mais de Deus. Os profetas, como Elias e Eliseu, lutavam incansavelmente para restaurar a fidelidade a Yahvé, mas enfrentavam uma resistência feroz. Jezabel, determinada a eliminar qualquer vestígio do culto ao Senhor, perseguiu e matou muitos dos profetas de Deus, criando um clima de medo e opressão religiosa. A influência de Baal havia corrompido as lideranças, e o povo, confuso e dividido, oscilava entre duas realidades espirituais conflitantes. As consequências dessa idolatria não demorariam a surgir. Sob a liderança corrupta e dominada por Baal, Israel começou a sofrer uma série de desastres. As derrotas militares, as secas prolongadas e as crises internas eram cada vez mais vistas como sinais da ira de Deus contra um povo que havia trocado a verdadeira adoração por um culto pagão. Os profetas advertiam que a fidelidade a Baal traria destruição ao reino, e suas palavras se cumpriram quando, pouco tempo depois, Israel caiu diante de seus inimigos. Ainda assim, mesmo após a queda de Israel, o impacto do culto a Baal não desapareceu de imediato. A idolatria deixará cicatrizes profundas, afetando gerações futuras e perpetuando a luta espiritual que dominava o coração da nação. O reino de Judá, apesar de ser separado politicamente de Israel, também foi influenciado por essa prática pagã em certos momentos de sua história. O poder de Baal, que prometia prosperidade, se revelara uma armadilha espiritual, levando Israel a afastar-se de seu verdadeiro propósito como nação escolhida por Deus. O ciclo de decadência espiritual estava em curso, e os profetas continuariam sua missão de lembrar ao povo quem era o verdadeiro Senhor. Com o tempo, o poder de Baal começou a se desvanecer. A ascensão e queda de impérios trouxeram consigo mudanças religiosas que impactaram profundamente a veneração a esse Deus. Embora Baal tenha dominado o cenário espiritual de Israel e de outras nações por muitos séculos, sua influência começou a declinar, especialmente após a derrota do Reino do Norte e a contínua intervenção dos profetas do Senhor, que lutavam para erradicar a idolatria. O declínio do culto a Baal foi precipitado por uma série de eventos dramáticos. No reino de Judá, o rei Josias liderou uma reforma espiritual que culminou na destruição dos altares e templos dedicados a Baal. Ele purgou o reino de ídolos e restaurou a adoração ao Deus de Israel. A queda do Reino do Norte, cuja capital, Samaria, estava fortemente impregnada pela adoração a Baal, também foi um ponto decisivo.
Conforme os impérios assírio e babilônico avançavam, destruindo cidades e arrasando reinos, a idolatria a Baal perdeu seu lugar de destaque. No entanto, a adoração a Baal deixou marcas profundas que continuariam a reverberar por séculos. A idolatria havia corroído a fé do povo, e a luta contra os falsos deuses se tornaria uma batalha constante na história de Israel. O legado de Baal, embora aparentemente derrotado, continuou a influenciar outras práticas pagãs que surgiriam posteriormente, mantendo viva a ameaça de novos desvios espirituais. Assim, o declínio de Baal marcou o fim de uma era, mas seu legado, de certa forma, perdura como um símbolo de advertência. A história de Baal não é apenas sobre a ascensão e queda de um deus pagão, mas sobre o impacto devastador que a idolatria pode ter sobre uma nação e sua espiritualidade. O culto a Baal, com suas promessas vazias de poder e prosperidade, mostrou-se uma armadilha para o povo de Israel, e sua queda é um testemunho do triunfo do Deus verdadeiro sobre qualquer divindade que busque usurpar sua glória.